Vamos então ao nosso último exemplo do material da soma dos termos de uma PA. Nosso quarto exemplo, então, é um problema e diz o seguinte: uma motocicleta foi vendida em um plano de parcelas decrescentes mensais, de forma que o primeiro pagamento de R$ 700 é feito no final do primeiro mês. O segundo pagamento de R$ 684 no final do segundo mês. O terceiro pagamento de R$ 668 no final do terceiro mês. E assim sucessivamente. Qual foi o valor total pago pela motocicleta se a última parcela foi de R$ 300? Bom, vamos tirar então os dados do nosso problema. Percebam que este nosso problema está dando as informações dos pagamentos que são feitos mensais, e disso a gente pode tirar, então, perceber que isso é uma sequência. Então, escrevendo a sequência, então, dos pagamentos, o primeiro pagamento de R$ 600 no final do primeiro mês, então é o A1. O segundo pagamento de R$ 684 no final do segundo mês, então é o nosso A2. O terceiro pagamento de R$ 668 no final do terceiro mês, então é o A3. E está dizendo aqui que a última parcela do pagamento foi de R$ 300. Então, o último termo dessa nossa sequência aqui é 300. Então, a pergunta é qual foi o valor total? O valor total, sempre que pede num problema o total, a gente então tem que saber que é o SN que a gente precisa calcular, porque total é soma dos nossos termos. Vamos então tirar os dados aqui. Então, o A1 é 700. A razão, então, para a gente descobrir a razão, a gente vai pegar o segundo termo, 684, fazer menos o primeiro. 684 menos 700 vai ficar menos 16. Novamente, temos uma razão negativa, porque a nossa sequência aqui, nossa PA, ela é decrescente. Os valores estão diminuindo numericamente. E também temos aqui o nosso AN, última parcela, né, o último termo, R$ 300. Para a gente calcular o valor da soma, que é o total, né, nosso problema é o total, que a gente precisa calcular, tá faltando uma informação, tá faltando o N, o número de termos, ou seja, o número de parcelas aqui, né? Que cada pagamento é feito em um mês, né? Para a gente descobrir, então, o N, a gente vai usar a fórmula, então, do termo geral. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. O AN, o último termo, 300. O A1, 700. O N a gente quer descobrir, fica N. E a razão, então, é negativa, entre parênteses, menos 16. Calculando, então, vou ter 300 igual a 700. Como aqui dentro do parênteses eu tenho uma letra, né, N menos 1, então eu tenho que fazer esses dois valores vezes o menos 16. Então, mais N vezes menos 16 fica menos 16N, e menos 1 vezes menos 16 vai ficar mais 16. 300 igual 700 mais 16, 716, menos 16N. Para isolar o valor do N, então a gente vai passar o 716 para frente, troca o sinal,
Então, vai ficar menos 716 igual menos 16N. 300 menos 716 fica menos 416, igual menos 16N. O menos 16 está multiplicando, vai vir para frente dividindo. Fazendo essa divisão, então, menos 416 por menos 16, então, eu obtenho N igual a 26. Agora, a gente tem todas as nossas informações, todos os dados necessários para a gente calcular a soma. Soma, então, a fórmula do SN, A1 mais AN vezes o N, dividido por 2. Então, eu tenho SN igual A1, primeiro termo, 700, mais o AN, último termo, 300, vezes o N, 26, dividido por 2. 700 mais 300, 1.000, vezes 26 dá para dividir por 2, vai ficar 13. 1.000 vezes 13, 13.000. Então, a soma, que aqui no nosso problema é o valor total pago, então, a soma deu R$13.000. Isso significa que o valor total pago pela motocicleta, né, foi de R$13.000. Nessa questão, aparece aqui na pergunta a palavra total. Então, toda vez que estiver escrito num problema total, vocês têm que lembrar que a gente precisa calcular o SN, que o total corresponde à soma. Tem alguns problemas em que não vai estar escrito a palavra total. Então, a gente tem que interpretar e perceber. Então, por exemplo, aqui, se a gente tirar a palavra total, diz assim, ficaria assim: qual foi o valor pago pela motocicleta? Mesmo não tendo a palavra total, a gente percebe que isso, interpretando, se refere ao total pago. Então, toda vez que tiver a palavra total, ou interpretando, a gente consegue ver, perceber que está se referindo ao total de alguma coisa, né, que a questão estiver falando, é sempre a soma que a gente precisa calcular ou é referente à informação dada. Certo, gente?